Em Brasília, 19 horas. Esqueceram de mim aqui. Prepararam uma banda maravilhosa. E quem é que vai tocar para mim aqui? O meu moço. Cadê o meu moço? Não, violão não, eu sou mais sofisticado. Era Eliseu que tinha o moço, né? Tá bom, vamos a seco mesmo. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 46 a 52. A cura do cego de Jericó. A cura do cego de Jericó. Já preguei esse sermão aqui, irmãos. Eu estou repetindo minhas mensagens. Conta da minha cegueira, né? Vamos ver se vai curar o cego de Jericó, tem que me curar também. Evangelho de Marcos, assim assentados como estamos. Olha o que diz o texto das Sagradas Escrituras. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus pelo barulho, o Nazareno, ele pôs-se a clamar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, de um pulo, e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, eu quero tornar a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Escutem. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Queridos, Jesus estava indo para Jerusalém. Ele marchava resolutamente para o Calvário. O seu destino era a cruz. E era a festa da Páscoa, muito comum entre os judeus. Naquela mesma semana, Jesus seria preso, julgado, condenado e pregado na cruz. Portanto, era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Aquela, por certo, seria a última oportunidade de Bartimeu, o cego. Se ele não buscasse, escutem, a Jesus, ficaria para sempre cativo da sua escuridão, das suas trevas e da sua cegueira. Alguém já disse que a oportunidade tem asas. Se nós não a agarramos quando ela passa por nós, podemos perdê-la para sempre. Nunca saberemos se a oportunidade que estamos tendo agora será a última oportunidade desta vida. O texto também diz que Jesus já estava no final do seu ministério, uma grande multidão o seguia. Ele estava muito famoso, por isso, por onde ele passava, a multidão o seguia, para ver os milagres e as interpelações que eram feitas ao Mestre Jesus, como ele se sairia. Como aquela multidão se dirigia para a festa da Páscoa em Jerusalém, porque aquele era o tempo da Páscoa, como disse,
que era a festa mais importante da lei judaica, a lei estabelecia o seguinte, que todo varão maior de 12 anos, escutem, que vivesse dentro de um raio de 25 quilômetros, estava obrigado a assistir à festa da Páscoa. Era uma obrigação. Ora, obviamente, nem todos podiam ir à festa da Páscoa. Nem todos podiam seguir o caminho. Então, ficavam ali à beira do caminho, vendo a multidão passando em festa, cantando seus hinos, seus salmos, não é? As ruas estavam assim, ali em Jericó, apinhadas de gente. Certamente muitas pessoas que deviam estar acompanhando atentamente a Jesus, impressionados pelos seus ensinos, impressionados, impactados por suas curas milagrosas e curiosas acerca desse reino que desafiava, ou desse rabino que desafiava os grandes líderes da sua época, líderes religiosos da nação. Era no meio dessa multidão, em festa, que Bartimeu, o cego, se encontrava. Vejamos, em primeiro lugar, a sua condição antes de conhecer a Cristo. Bartimeu vivia numa cidade condenada. O verso 46 fala alguma coisa sobre isso. Jericó foi a maior fortaleza derrubada por Josué e seu exército na conquista da terra prometida. Isso está lá em Juízes, capítulo 6, 20 e 21. Josué fez o povo jurar e dizer, abre aspas, maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e à custa dos mais novos as portas. Que isso? Já imaginaram? Por que será que Josué amaldiçoou tanto a Jericó? Porque Jericó não permitiu a passagem do povo que vinha do Egito para a terra prometida. Eles tiveram que orar a Deus pedindo ajuda para que os muros caíssem. E assim a maldição de Josué foi colocada sobre aquela cidade. Porém, Jericó se tornara uma cidade próspera. A despeito desta maldição, era uma cidade próspera e muito famosa, assim ainda é até hoje, nos dias de hoje. E Bartimeu, que era cego e mendigo, que além de cego, ele era pobre, mendigo, faltava-lhe luz nos olhos e dinheiro no bolso. Ele estava entregue, meus queridos, às trevas e entregue à miséria. Veja. Ele vivia a esmolar à beira do caminho, beira de uma estrada, dependendo totalmente da ajuda, da benevolência dos outros. Queridos, um cego, ele não sabe exatamente para onde vai. O mendigo não tem mesmo aonde ir porque não tem recursos, não tem dinheiro. Olha a situação de Bartimeu. Agora saibam que não há nenhuma cura de cego no Antigo Testamento. Os judeus acreditavam que tal milagre seria um sinal de que a era messiânica havia chegado. Isso está em Isaías 29, 18 e também 35, versículo 5. Por isso era algo inédito, algo extraordinário. Ora, veja a situação de Bartimeu ainda. Bartimeu, em aramaico, significa filho de Timeu. Olha que coisa impressionante, nem nome o miserável tinha. Olha a situação do cego de Jericó. Filho de Timeu. Bartimeu, em aramaico, significa filho de Timeu. Bartimeu, queridos, não é nome próprio, significa apenas que ele era filho de Timeu. Este homem não era apenas cego, este homem não era apenas um mendigo, mas estava também com a sua autoestima achatada. Não tinha saúde, não tinha dinheiro, não tinha sequer valor próprio. Certamente, queridos, ele carregava
não apenas a sua capa, mas também seus complexos, seus medos, suas angústias de alma, seus traumas e suas feridas totalmente abertas. Você já conheceu alguém assim? Nós sempre as encontramos pela estrada das nossas Jericós da vida. E Bartimeu, pobre, miserável, mendigo, cego, estava ali à margem daquele caminho. A multidão ia para a festa da Páscoa, mas ele não podia ir. A multidão passa celebrando, cantando cânticos e hinos, salmos, e ele só podia clamar por misericórdia, ou quem sabe pedir uma moeda, um dinheiro. Ele vivia ali à margem da vida, ele vivia ali à margem da paz, à margem de uma real felicidade, marginalizado, abandonado, esquecido. Os cegos não eram valorizados, pelo contrário, o povo acreditava que eles eram amaldiçoados por Deus por causa da cegueira. Vimos aqui quem era Bartimeu, agora vamos ver a sua tomada de decisão tão importante nesse momento extraordinário da sua vida. O texto que lemos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47, diz que Bartimeu buscou a Jesus na hora certa, no momento exato. Como disse, aquela era a última vez que Jesus passaria por Jericó. Era a última vez que Jesus subiria até Jerusalém. Aquela era a última oportunidade daquele homem. Queridos, não há nada mais perigoso do que desperdiçar uma oportunidade. Como disse, as oportunidades, elas vêm e elas vão. Se nós não a pegarmos, se nós não agarrarmos, elas se perderão para sempre. Para sempre. Então, Bartimeu buscou a pessoa certa na hora certa. Verso 47 aqui diz: com sua cegueira, meus queridos, olha que coisa impressionante. Com a sua cegueira, Bartimeu enxergou mais do que os sacerdotes que estavam ali, que não acreditavam em Jesus e muito menos nos seus milagres. Bartimeu enxergou mais do que os escribas. Bartimeu enxergou com sua cegueira mais do que os fariseus. Esses tinham olhos, mas não tinham discernimento. Bartimeu era cego, não enxergava com os seus olhos, mas ele pôde enxergar com os olhos da alma de quem era Jesus. E então Bartimeu começa a clamar, a gritar. E era preciso gritar bem alto, porque o barulho de festa era muito grande. Muita gente, aquele barulho, gente cantando, falando, alguns chamando Jesus. Jesus, Jesus. Todos queriam tocá-lo, todos queriam vê-lo de perto, porque era de fato uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Como disse, sua fama crescera assustadoramente. Então Bartimeu entendeu que era o momento de se encontrar com este extraordinário homem chamado Jesus. Por obra do Espírito Santo, e assim que cremos, não há dúvida, ele foi tocado a chamar a Jesus de um modo diferente, para que ele parasse, porque todos chamavam: Jesus, Jesus, aqui, meu filho, aqui, aqui, Jesus. E de repente, o cego de Jericó, tocado pelo Espírito Santo, começa a chamar Jesus com a senha extraordinária: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, somente aqui no Evangelho de Marcos aparece esse fato extraordinário dele chamar Jesus filho de Davi. Em Marcos, o fato deste cego mendigo chamar Jesus de filho de Davi revela que ele reconhecia Jesus como Messias.
Enquanto muitos que haviam ali testemunhado os milagres de Jesus estavam cegos, indiferentes a respeito da sua identidade, recusando-se, inclusive, a abrir seus olhos para a verdade, Bartimeu chama Jesus de mestre. A palavra Rabone também é traduzida por Senhor. A única pessoa nos evangelhos que usou esta palavra foi Maria, João capítulo 20, verso 16. Rabone significa Senhor, mestre. Queridos, Bartimeu tinha usado 2 vezes o título messiânico de Jesus, mas Rabone era uma expressão de fé pessoal. Que coisa extraordinária. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele insistia e gritava cada vez mais alto. E de repente algumas pessoas começaram a querer impedi-lo. É assim que o povo faz, quando as pessoas tocadas pelo Espírito Santo querem se aproximar da graça salvadora, as pessoas começam a querer impedir, os familiares, os amigos entre aspas, querem impedir. Eles diziam: cale a boca, fale mais baixo, ele não vai te atender, você é um pobre, miserável, fique quieto, cala a boca, homem. Mas ele gritava cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu me lembro que pregava esse sermão em uma igreja, e enquanto eu pregava, ali na frente tinha uma família, e um menino de 10, 11 anos disse bem alto assim, eu ouvi, né? Ô mãe, mas Jesus não é filho de José? Quase que eu falei, rapaz, você tem razão. Mas aqui é o título messiânico. A palavra de Deus diz que o Messias seria da descendência de Davi. Por isso a senha, por isso a palavra mágica que fez com que Jesus, no meio da multidão, levantasse o pescoço para ver quem é que descobrir esta verdade. Quem é que está me chamando de filho de Davi aí? Quem é? Quem é este? Quem é este que está me chamando de filho de Davi, quando nenhum outro aqui bradou este título à minha pessoa? Chamem este homem. É lindo isso. Bartimeu chamou Jesus de mestre, de Rabone, que coisa extraordinária, mostrando a sua fé pessoal. Eles já tinham ouvido falar de Jesus, de seus milagres, porém cego, pobre, miserável, jamais teria a condição de ter um encontro marcado pessoalmente com Jesus. Mas agora o Espírito Santo lhe dá a oportunidade. Irmãos, isso é extraordinário, a eleição é algo extraordinário. A eleição é maravilhosa. Onde houver um eleito, o Senhor providenciará um anjo, um pregador. Se houver um na lua, não sei, eu não acredito que haja ninguém além da terra, mas se houver um, vai mandar um seminarista para lá para a lua, quem sabe Samuel, vai para a lua pregar. É assim que ele faz, ele dá oportunidade aos eleitos escolhidos. E Jesus está passando ali naquela rua em festa, e de repente este homem começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Compreendia que Jesus tinha poder, que Jesus tinha autoridade para dar-lhe a visão. Já imaginaram que coisa extraordinária? As Escrituras se cumprindo. Porque era preciso que no meio da multidão Jesus testificasse que ele era o Messias, fazendo um milagre diferente do Velho Testamento, um milagre extraordinário, que é a cura de um cego de nascença. Esse foi o último milagre de cura registrado pelo evangelista Marcos. Nele, Jesus demonstra seu amor, sua misericórdia e a sua graça. Queridos, Bartimeu buscou a Jesus com perseverança. Bartimeu revelou aqui no verso 48, você vai ver uma insubornável persistência. Cale a boca, fique quieto, eu estou mandando, é dinheiro que você quer? Fique quieto, toma aí uma moeda. Ele revelou aqui uma insubornável persistência. Nada nem ninguém pôde deter o seu clamor, a sua exigência de ser levado frente a frente a Jesus. Estava designado, estava comprometido com este encontro extraordinário. Queria dialogar com Jesus,
com a única pessoa que de fato poderia ajudá-lo. Sabe aquele sentimento interno próprio do Espírito Santo, aquela convicção de que a hora do milagre chegou, a hora da resposta chegou. Ele sentiu isso nesse momento, então ele estava resignado a ir, a encontrar com Jesus. Por isso, quanto mais tentavam impedir, ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, aqui, tem misericórdia de mim. A multidão tentou abafar a sua voz, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão, queridos, foi obstáculo para Zaqueu. Estão lembrados? Ele precisou subir numa árvore para ver Jesus. A multidão queria ser um obstáculo para Bartimeu se encontrar com Jesus. Como disse, nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. E geralmente não é mesmo. Aqueles que tentam silenciar a voz do mendigo faziam-no pensando que Jesus estava ocupado demais para preocupar-se em dar atenção a um indigente, cego, pobre, miserável. Mas Bartimeu não se intimidou, nem desistiu de clamar pelo nome de Jesus diante da repreensão da multidão. Ele tinha pressa, ele tinha uma determinação, ele sabia qual era a sua necessidade, ele sabia que Jesus era o único que poderia libertá-lo de sua cegueira e dos seus pecados. Então Bartimeu buscou a Jesus com perseverança, mas também com humildade. Os versos 47 e 48 diz que Bartimeu sabe que não merece favor algum e apela apenas para a misericórdia de Deus. Olha que humildade. Como foi que ele gritou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não reivindica aqui seus direitos, não. Mas ele pede misericórdia, ele pede compaixão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu buscou a Jesus também com despreendimento, verso 50. Logo que Jesus mandou chamá-lo, ele lançou de si a capa e de um salto foi ter com Jesus. Há muitos que escutam o chamado de Jesus, mas ficam protelando para mais tarde, cansados de ver parentes, amigos nossos. E nós estamos evangelizando há tanto tempo e eles nunca tomam uma decisão. Mas deixa para mais tarde, quando for mais velho. Ficam protelando o encontro com Jesus. Ao contrário, Bartimeu deu um salto, deu um pulo, quando alguém disse, pegando pela mão: olha, o mestre te chama. Ele parou, ele quer falar com você. Queridos, nós precisamos estar atentos à voz de Deus e à oportunidade, e não ficar protelando o encontro com Cristo, porque muitos protelam, porque você empurra para frente, para mais tarde, para tomar uma decisão por Cristo, uma decisão pelo reino de Deus, uma decisão em servir e trabalhar na igreja, na obra de Deus. Hoje é o dia, Jesus está passando, porque você não dá um salto, não dá um pulo, porque você não clama por misericórdia e aproveita a oportunidade para ter um encontro maravilhoso com Jesus. Veja que coisa interessante. Nesse encontro com Jesus, Bartimeu precisou desfazer-se de uma coisa única que ele tinha como preciosa, que ele possuía. Todo judeu homem tinha, depois de uma certa idade, ganhava de presente uma capa. A capa protegia do frio, a capa era um sinal do judaísmo importante, da sua maioridade e da sua fé no judaísmo. Ele abriu mão da sua capa. Imagine aquele monte de mendigo miserável ao seu lado, de olho nas moedinhas, na caneca dele, e também de olho naquilo que ele poderia deixar por ali. A sua capa era disputada. Vocês sabem disso, a capa, os vestimentos de Jesus foram rasgados, divididos e distribuídos entre os soldados.
A única coisa preciosa que ele possuía era a sua capa. E de repente, quando alguém disse, Jesus te chama, ele larga tudo para trás. Era tudo que ele possuía para protegê-lo da poeira do deserto, durante o dia, o calor e o frio, à noite. Mas ele desfez-se de imediato de tudo o que poderia se constituir um obstáculo. Para Bartimeu, o encontro com Cristo era a coisa agora mais importante da sua vida. Ele estava pronto a abrir mão de tudo para se encontrar com o Messias, Jesus de Nazaré. Quanta gente fica protelando, não é capaz de abrir mão de nada por Cristo, não abre mão de nada. E Bartimeu humildemente clamou por misericórdia, e quando Jesus manda chamá-lo, ele não permitiu que nada obstruísse o seu encontro com Jesus. Eu queria que você pensasse nisso. Não permita que nada, nem dinheiro, nem posses, nem pessoas, ninguém venha obstruir o teu encontro com Jesus. Será este o teu melhor encontro, porque Jesus Cristo tem poder para te salvar e te curar. Saiba disso. Isso foi extraordinário. Ele abriu mão da sua capa, jogou para trás, deu um salto e foi se encontrar com o Messias. Em segundo lugar, nós encontramos aqui Bartimeu tomando uma atitude que não é comum aos cegos. Bartimeu transcendeu a psicologia dos cegos. Eu tenho experimentado um pouco isso, embora não esteja cego. Mas ando sempre com muito cuidado, segurando o medo dos degraus, etc. Exatamente porque você perde um pouco a noção do perigo. E ele transcendeu a psicologia dos cegos. Você sabia que o cego não pula? O cego não salta, de maneira alguma. Não espere isso de um cego para pular. Pelo contrário, ele se agarra em tudo que possa se agarrar. A Bíblia diz que ele se levantou. Quando alguém disse, Jesus te chama, ele deu um salto, um pulo para ir até Jesus. Como disse, os cegos não pulam, eles apalpam. Kierkegaard, o pai do existencialismo moderno, disse que fé é um salto no escuro. Mas para Bartimeu, fé foi um salto para os braços de Jesus. Outro escritor extraordinário, Champlin, diz que Bartimeu deu um salto com a alma. Já imaginaram isso? E não apenas com as pernas. Queridos, este salto fala em prontidão com que devemos correr para Jesus. Estarmos prontos para dar um pulo, um salto, para irmos ao encontro de Jesus e recebê-lo como nosso suficiente Salvador. Bartimeu buscou a Jesus com objetividade, diz o verso 51. Bartimeu sabia exatamente o que ele precisava, o que ele necessitava. Quando ele chegou à presença de Jesus, ele lhe fez a seguinte pergunta, pessoal: que queres que eu te faça? Já imaginou? Jesus perguntando isso para ele: o que você quer que eu te faça? Por que você grita tanto? O que você quer que eu te faça? Ele podia pedir uma esmola, podia pedir uma ajuda, uma cesta básica, mas ele foi direto ao ponto principal: Mestre, Rabone, meu Salvador, Messias, Filho do Deus vivo, eu quero um milagre, eu quero voltar a ver. Bartimeu foi salvo por Cristo. Coisa extraordinária. Verso 52. Jesus disse para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Bartimeu creu, não por causa da clareza da sua visão, mas como uma resposta ao que ele ouviu. Jesus diagnosticou uma doença mais grave e mais urgente do que a cegueira na vida daquele homem. Não apenas seus olhos estavam em trevas, mas também a sua alma.
Ele foi buscar a cura para os seus olhos e encontrou a salvação da sua alma. Isso é extraordinário. Bartimeu foi curado por Cristo, milagrosamente. Vai, a tua fé te salvou. Já estou concluindo. Queridos, Jesus passou por Jericó e Ele está sempre passando por nós, cruzando as esquinas da nossa vida emocional, espiritual, física, cruzando as avenidas da nossa existência. E nós temos aqui duas opções nessa noite: clamar pelo seu nome, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ou perder esta grande oportunidade. Só Jesus pode curar nossa cegueira espiritual, abrindo os nossos olhos, queridos, e fazendo cair as escamas que nos impedem de ver a glória de Deus, que nos impedem de ver o agir de Deus no mundo espiritual. Há uma cegueira espiritual no meio dos crentes hoje. Há um espírito de incredulidade. Como é difícil para nós crermos em milagres. Será que você crê em milagres? Será que você crê que Deus age ainda hoje? Será que você crê que Jesus pode fazer um milagre na sua existência, na sua vida, na vida dos seus? É preciso crer. É preciso descansar e confiar nas promessas do Senhor. Descansar nas promessas do Senhor. Ele disse que estaria conosco até o fim. E é nisso que eu creio. Jesus está conosco, está no nosso meio. E Ele pode, ainda hoje, tocar na sua vida, na cegueira espiritual, na nossa incredulidade, quebrantar-nos, amolecer o nosso coração, quiçá trocar o coração de pedra por um coração de carne. Isso é obra que o Senhor Jesus pode fazer. Há um hino que nós cantamos que diz: ó, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Vamos cantar esse hino? Eu vou pedir para a Marluce tocar. Alguém pode me dizer o número aí, por favor? Entra aí no seu. Vamos cantar esse hino que fala sobre a nossa cegueira espiritual. Vamos ficar de pé? Ó, consegue eu andei. 334. 334. 334. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe.
bênção e cantarmos somente ricos, logo em seguida nós ouviremos os avisos. E agora, igreja, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos. Permaneça agora e para sempre. Todo o povo de Deus diga amém. Vamos.